Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos estudar hoje uma porção que se acha no capítulo de número 15 e que nos fala sobre a missão de Paulo, a missão da igreja e a nossa missão. Começamos hoje esta série de mensagens ao longo do mês de janeiro que tem por título Santa Ambição. Qual deveria ser a nossa santa ambição? O que de melhor nós podemos dar ao mundo no ano de 2015? Qual é o melhor presente que você tem para ofertar na vida das pessoas que estarão à sua volta ao longo deste novo ano? Charles Malik, ex-embaixador libanês nos Estados Unidos, levantou algumas perguntas semelhantes num discurso oficial na embaixada nos Estados Unidos. E ele perguntou, falando sobre os Estados Unidos e aos americanos presentes, qual seria o melhor presente dos Estados Unidos para o mundo? Seria a sua educação, a sua riqueza, o seu poder bélico militar ou os seus avanços tecnológicos? E ele mesmo respondeu dizendo: o melhor presente dos Estados Unidos para o mundo não é o seu dinheiro, não é o seu exército, não são seus remédios. São seus missionários, homens e mulheres que abandonaram sua nação e seu conforto para viver entre povos distantes e desconhecidos, a fim de tornar o nome de Jesus Cristo conhecido e adorado entre as nações. Você concorda com o ex-embaixador libanês? Seria o evangelho o bem mais precioso que temos para repartir com as nações deste mundo? A nossa igreja concorda com Charles Malik, porque ele concorda com as Sagradas Escrituras. Por isso, olhando para as Escrituras, para os textos que tratam da nossa missão, nós desenvolvemos a nossa missão enquanto igreja presbiteriana do bairro dos Estados. Eu queria que colocássemos aqui no Data Show, há um banner aqui à minha esquerda, na saída, e esta missão e visão, tanto a missão como a visão, estão ali já por alguns meses, e falamos repetidas vezes sobre eles, mas hoje eu queria que você, mais uma vez, avistasse, se assim fosse possível, a missão da nossa igreja, pois é sobre ela que vamos tratar ao longo do mês de janeiro. Qual é a nossa missão, queridos, enquanto igreja presbiteriana do bairro dos Estados? Existimos então para tornar Cristo conhecido e desejado, promovendo um movimento de plantação de igrejas que são centradas no Evangelho, transformando vidas espiritual, social e culturalmente na cidade de João Pessoa e, através disso, no mundo. Hoje, quando abrimos esta nova série de reflexões, eu queria focar na primeira parte da nossa missão. Nós existimos para tornar Cristo conhecido e desejado entre as nações. O que significa tornar Cristo conhecido e desejado entre as nações? E mais, como podemos cumprir nossa missão? Tornar Cristo conhecido e desejado entre as nações significa, sim, proclamar o Evangelho do Senhor. Fazê-lo conhecido de todas as pessoas do mundo. Mas é mais do que isso. Não é apenas tornar o nome do Senhor conhecido. É tornar o nome do Senhor desejado nos corações. A nossa missão tem por alvo a mente e o coração dos seres humanos. Ela deve iluminar a mente e aquecer o coração do homem. Ela deve
informar o homem sobre Jesus Cristo, mas também colocar fogo, paixão no coração do homem por Jesus Cristo. A grande pergunta é como fazemos isso? Como tornamos o nome de Cristo conhecido e desejado entre as nações? A começar por nossa nação. E eu respondo isso, ou vou tentar responder isso, com o texto de Romanos capítulo 15. Nós vamos estudar hoje a partir do verso de número 14. Vamos ler do 14 ao 33. É um texto um tanto quanto longo, mas autoexplicativo, que certamente encherá o nosso coração de gozo, de satisfação e também colocará diante dos nossos olhos desafios sobre a missão que Deus nos chamou a realizar. Romanos capítulo de número 15, verso 14. O texto sagrado diz o seguinte: Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus e em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso, irmãos, que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Verso 23. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso. E, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Pois, se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, verso 30, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Vamos orar, queridos? Senhor, nós queremos te dar graças por este primeiro
culto dominical do ano de 2015. Muito obrigado, porque separamos este tempo semanalmente para render louvores e graças ao Senhor por todos os teus benefícios. Mas também, Senhor, porque reservamos este tempo para ouvir a tua voz. Pois, como disse Pedro, só tu tens palavras de vida eterna. Fala aos nossos corações, Senhor. Ensina-nos sobre o teu conselho, a tua vontade, sobre a nossa missão. E nos dá, Senhor, nos dá clareza na mente e paixão no coração pelo que o Senhor nos chamou a realizar neste mundo. Esta é a nossa oração. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Estamos na última parte da carta de Paulo aos Romanos. Saltamos sobre as 3 primeiras e grandes partes da carta aos Romanos. As 2 primeiras doutrinárias e a última prática, aplicativa, de caráter ético. E chegamos à sua conclusão. E a pergunta que eu queria levantar para esclarecer o texto que eu li é: como é que Paulo conclui o que chamamos de sua carta magna, sua maior carta dentre todas as cartas que escreveu? E o texto de hoje nos apresenta algumas respostas. Primeiro, Paulo conclui esta grande carta do Novo Testamento com muito respeito e com muito cuidado pelos irmãos da igreja de Roma. Ele nos diz no verso 14 do texto que tem certeza de que os irmãos de Roma estão cheios de bondade no coração e de que eles são plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. E talvez você pergunte, por que Paulo então escreve para uma igreja que é plenamente instruída e é capaz de aconselhar uns aos outros? E ele mesmo nos dá a resposta no texto: eu lhes escrevi para lembrá-los do Evangelho de Jesus Cristo. E eis uma boa notícia para o cristão. O Evangelho não é a mensagem inicial, ela é também a inicial, mas ela é a grande mensagem de Deus para a sua igreja também. Por isso que semanalmente precisamos sentar e ouvir outra vez o Evangelho, suas muitas faces, suas milhares de aplicações ao nosso viver diário. Então Paulo está escrevendo com muito cuidado e respeito pelos irmãos de Roma, mas ele também está concluindo falando sobre o seu desejo de visitar a igreja de Roma. Ele quer conhecer a igreja de Roma. Ele é o apóstolo dos estrangeiros, mas não fundou esta igreja. Então ele tem no coração um profundo anseio por ver a igreja de Roma de perto. Por que ele quer ir a Roma? Porque ele quer, acima de todas as coisas, apresentar diante deles a sua missão. E esta é a terceira resposta para a pergunta como Paulo conclui sua grande carta. E a principal delas, Paulo conclui sua grande carta abrindo seu ministério para os romanos e expondo sua grande missão na vida, que era tornar Cristo conhecido e desejado entre as nações. Esta também é a nossa missão. Esta é a razão pela qual Deus levantou esse prédio e trouxe você a este lugar. Nós não estamos aqui, em primeiro lugar, para agradar uns aos outros, para bajular uns aos outros. Nós estamos aqui porque Deus nos trouxe a fim de proclamar, a partir deste púlpito e para o mundo, tornar Cristo conhecido e desejado entre todos os povos. A grande pergunta, irmãos, é como vamos fazer isso? E Paulo nos oferece algumas respostas com este texto, e eu as listei para você na segunda página do nosso boletim.
Como cumprimos a nossa missão? Como a nossa igreja pode existir para tornar o nome de Jesus Cristo conhecido e desejado nos corações? Primeira resposta que o apóstolo Paulo nos oferece neste texto: a fim de tornar Cristo conhecido e desejado nos corações, nós precisamos de uma santa ambição. A fim de tornar Cristo conhecido e desejado nos corações, a Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados precisa desfrutar, conhecer e ter uma santa ambição na vida. Paulo quer ir a Roma. Ele deseja ardentemente ir a Roma. Por que Paulo deseja ir a Roma? Conhecer seus pontos turísticos? Não. Por que ele deseja ir a Roma? Porque ele quer estar com os irmãos. E mais à frente ele vai nos dizer que tem uma razão bem missionária para visitar a igreja de Roma. Ele fala que deseja ir a Roma no primeiro capítulo da carta e agora no penúltimo capítulo da carta. Ao todo, ao longo desta carta, Paulo fala 3 vezes sobre o seu desejo ardente de visitar a igreja de Roma. Por exemplo, no verso 13 do primeiro capítulo, ele diz que muitas vezes desejou estar entre eles, mas foi impedido. Agora, no capítulo 15, verso 22, ele repete. Ele diz: é por isso que muitas vezes eu fui impedido de chegar até vocês. O que há de comum nos 2 versos? Um está na introdução da carta, o outro em sua conclusão. O que há de comum nos dois? Os dois falam do desejo de Paulo de visitar a igreja de Roma e os dois mencionam um impedimento. Paulo quer realmente visitar a igreja de Roma. Eu sei disso porque no verso 23 do texto lido, ele diz que há muitos anos anseio vê-los. Paulo tem um desejo ardente de visitar a igreja de Roma. Por que não o faz de uma vez? Por que não deixa os seus trabalhos e vai à igreja de Roma? Por que ele se sente impedido? Pastor John Piper, comentando o presente texto, ele diz que Paulo está impedido de visitar os romanos porque ele é controlado, governado por uma santa ambição na vida: tornar Cristo conhecido e desejado entre as nações. Ele realmente quer ir a Roma. Ele amaria estar com os irmãos. Ele deseja conhecer os irmãos. Mas o que é uma santa ambição? O que controla a sua vida? Ele quer uma coisa, mais do que todas as outras coisas do mundo. Ele quer tanto proclamar o evangelho aos homens e mulheres estrangeiros, que ele não consegue deixar sua missão para visitar a igreja que já está consolidada na cidade de Roma. E como é que eu sei que Paulo tem esta santa ambição de tornar o nome de Cristo conhecido e desejado entre as nações? Por exemplo, o verso 16 do nosso texto nos diz que Paulo é um ministro de Cristo para os gentios, para os estrangeiros. E ele se sente como num dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus para que os gentios, os estrangeiros, se tornem uma oferta aceitável a Deus e sejam santificados pelo Espírito Santo. Ele quer visitar a igreja de Roma. Ele quer ter a companhia da igreja de Roma, mas ele quer muito mais: tornar o nome de Cristo conhecido entre os povos não alcançados. Por quê, irmãos? Porque ele recebeu esta missão de Deus, proclamar o evangelho de Deus aos povos não alcançados, e porque ele sabe, ele está usando uma linguagem do Antigo Testamento, ele sabe que os povos não alcançados estão fora do tabernáculo ou da morada eterna de Deus e que não são, por natureza, uma oferta agradável aos olhos do Senhor. E só serão se ouvirem o evangelho do Cristo pregado na cruz, que morreu como oferta perfeita no lugar dos pecadores.
Ele está tão cheio desta ambição na vida, ele deseja tanto cumprir esta missão, que no verso 17 ele diz: portanto, eu me glorio em Cristo Jesus e em meu serviço a Deus. O que é isto, irmãos? O que significa se gloriar em algo? John Stott, no seu grande livro, A Cruz de Cristo, nos diz que gloriar-se em algo é o horizonte da nossa vida. É a paixão ardente do nosso coração. É pelo que vivemos, é o que queremos. É o que queima dentro do nosso coração. Paulo está dizendo, em outras palavras, eu quero tanto que o nome de Cristo seja conhecido e desejado nos corações, que isto se tornou a minha grande razão de viver. De viver. E de onde vem esta santa ambição? Certamente do Cristo que encontrou Paulo na estrada de Damasco. Mas é interessante que aqui Paulo não menciona o encontro da estrada de Damasco. Antes ele menciona a escritura do Antigo Testamento. Ele cita o texto de Isaías, que nos diz: hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. No contexto de Isaías, o profeta está falando sobre o servo sofredor de Deus, o Cristo prometido, que seria levado a todas as nações da terra. Paulo olha para o Antigo Testamento e enxerga na palavra de Deus a sua grande missão, que se torna sua ambição: levar o Cristo sofredor, pendurado no madeiro pelos pecadores, aos povos não alcançados. Como ele vai fazer isso? Como é que Paulo sai de povoado em povoado, cidade a cidade, nação a nação? Ele diz: eu proclamei o evangelho com palavras e em ação, ou seja, eu preguei o evangelho, porque o evangelho é uma mensagem e precisa ser proclamada, não basta apenas ilustrar o evangelho, como alguns dizem, viver o evangelho precisa ser proclamado, porque ele é uma mensagem. Ele diz: eu proclamei o evangelho, mas o ilustrei com as minhas ações, com a minha vida. Eu fiz isso também na dependência do poder do Espírito Santo de Deus. Eu sei que o evangelho é uma notícia de Deus para o homem, e eu sei que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Então eu, diz Paulo, dependi do Espírito, dos sinais e maravilhas que ele operava no meio do povo, a fim de chamar a atenção do povo para Cristo, e não para eles. E dependi do Espírito para ressuscitar pecadores que estavam mortos em seus pecados, abrir os seus olhos a fim de que eles pudessem contemplar Cristo crucificado e morto no seu lugar. Sua estratégia, ele nos fala nos versos 19 e 20. Como é que Paulo pregava? Para onde ele ia? Ele diz assim: desde Jerusalém e arredores. Ele começa perto de Jerusalém e nos arredores de Jerusalém, até o Ilírico, extremos do Império Romano. Ele está falando de Ásia Menor, ele está falando da região da Macedônia, ele está falando da Acaia. Eu preguei perto de Jerusalém, mas eu também preguei longe de Jerusalém. Eu fiz este itinerário proclamando plenamente o Evangelho de Cristo. E a minha política missionária, diz Paulo, verso 20, sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Ele não é contra o pastoreio e discipulado, ele mesmo desenvolveu as duas atividades. Mas o seu coração ardia por tornar Cristo conhecido e desejado entre os povos não alcançados. É por isso que eu existo. Esta é a minha
santa ambição na vida. A santa ambição de Paulo era tornar Cristo conhecido e desejado. Qual é a sua santa ambição? Ou qual é a sua ambição? Você tem uma? Pelo que você vive, o que faz arder seu coração, o que movimenta seus pés ao longo da semana, o que toca no seu recurso. Qual é a sua ambição na vida? O que você mais quer? O que você buscará amanhã de manhã? Pelo que você vai estudar esta semana? E com que finalidade você vai trabalhar ao longo da semana? Para ser conhecido? Para se tornar famoso? Para ganhar muito dinheiro? Ou para tornar o nome de Jesus Cristo conhecido e desejado entre as nações? Qual é a sua ambição? Quando éramos crianças, gostávamos de brinquedos e amávamos interpretar ou atuar como o que gostaríamos de ser na vida adulta. Vocês faziam isso? As meninas pegavam as bonecas e atuavam como mães, porque queriam ser mães. Os meninos, com seus carros, espadas, armas, atuavam como soldados em batalha. E gostavam muito disso. Às vezes dava algum problema, né? Uma pedra na cabeça de um, coisa do tipo. Mas quando criança, nós temos algumas ambições, nós queremos ser alguma coisa. O que você quer ser agora na vida adulta? Qual é a sua ambição? Você ainda quer carregar crianças no colo? Você ainda quer ser mãe biológica de crianças ou mãe espiritual de crianças? Você ainda tem uma espada na mão? Você ainda quer lutar pelo bem do próximo, o avanço do reino de Deus? Mulheres que me escutam, há milhares de crianças que precisam ser carregadas no colo e que precisam desesperadamente ouvir o Evangelho. E eu não estou falando apenas das suas crianças, eu estou falando de muitas outras que não estão entre nós e que precisam de mães, de cuidadoras, de pregadoras do Santo Evangelho. Homens, vocês ainda querem lutar por algo na vida? Vocês ainda querem levantar a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo? Ou será que sua ambição se tornou mesquinha, egoísta, privada, particular? E por que nós temos, ou devemos ter esta santa ambição, irmãos, de tornar Cristo conhecido e desejado entre as nações? Porque milhares de vidas estão agora fora da presença salvadora de Jesus Cristo. E se o Evangelho não alcançar os seus corações, sua situação vai perdurar para toda a eternidade. É por isso que Paulo diz: eu quero ir a Roma, mas eu quero muito mais proclamar o Evangelho entre os povos não alcançados, porque eu sei, sem Cristo eles estão fora da presença abençoadora de Deus e eles estão sob o julgamento e justiça do Senhor. Eu quero muito que eles entrem na presença do Senhor e sejam por Ele abençoados, mas só o Evangelho os colocará na presença de Deus. O que você quer fazer com a sua vida? Conquistar muitos bens? Eles ficarão para trás.
receber muitos prêmios, eles também ficarão para trás. A única coisa que podemos levar desta vida para outra são os frutos do Evangelho na vida dos pecadores. E onde é que encontramos esta santa ambição? Na palavra de Deus. Foi lá que Paulo a encontrou, irmãos. Eu e você precisamos ler mais a Bíblia em 2015. Eu e você precisamos ter um compromisso diário com a voz do nosso Deus. Precisa ser o nosso pão ao amanhecer, a nossa água quando estivermos com sede. Nós precisamos ler a palavra de Deus. E enquanto lemos, conhecendo a sua vontade, a sua revelação, o seu caráter, o que Ele espera de nós, o Espírito do Senhor vai fazer o nosso coração arder para tornar o nome de Cristo conhecido e desejado nos mais diversos lugares e nos mais distantes corações. Amém, queridos? Como tornar o nome de Jesus Cristo conhecido e desejado entre as nações? Segunda resposta do apóstolo. A fim de tornar o nome de Cristo conhecido e desejado nos corações, nós precisamos de uma santa cooperação. Ninguém faz isso sozinho. Depois de falar sobre sua missão, sua santa ambição na vida, Paulo olha para o futuro e coloca diante dos romanos o seu próximo itinerário de viagem. Ele menciona 3 destinos: Roma, Jerusalém e, por fim, a Espanha. Paulo deseja ir primeiro a Roma, ou melhor, primeiro a Jerusalém, depois a Roma e, por fim, a Espanha. Comecemos por Roma. Por que Paulo deseja ir a Roma? E ele nos lista, a partir do verso 23, algumas respostas. Por que Paulo quer ir a Roma? Primeiro, diz o verso 23, mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los. Sabe por que Paulo quer ir a Roma, irmãos? Porque ele está ciente de que terminou a obra que Deus deu ao seu coração na região por onde passou. Sabe o que é isso? Ele está dizendo: olha, eu preguei o Evangelho em tantos lugares e para tantas pessoas que eu não enxergo mais necessidade ou utilidade nestas regiões. Ele não está dizendo que todas as pessoas foram salvas. Ele não está dizendo que todas as pessoas ouviram o Evangelho. Paulo tinha uma estratégia missionária que nós perseguimos também. Paulo plantava igrejas em grandes centros e dava a estas igrejas a missão da reprodução. Igrejas que plantam igrejas. Paulo entrava numa região, plantava 1, 2 igrejas e seguia caminho dizendo: agora vocês sigam pregando e reproduzindo novas igrejas centradas no Evangelho. O que ele está dizendo é que plantou igrejas em várias regiões do império, de tal maneira que elas agora estão levando o Evangelho adiante e ele não se enxerga mais útil. Por isso ele diz: eu posso ir a Roma, eu quero ir a Roma. Segunda razão pela qual ele quer ir a Roma: eu quero ver vocês, desfrutar um pouco da companhia de vocês, verso 24. No verso 33, 32 ele diz: eu quero desfrutar de um período de refrigério. O apóstolo quer conhecer a igreja de Roma e quer ter no meio deles um período de descanso. Todo obreiro merece uma segunda-feira. Amém, irmãos? Amém. Obrigado. É o que o apóstolo está dizendo: eu tenho trabalhado intensamente nestas regiões do império e agora eu vou a Roma e quero encontrar entre vocês um bom lugar de descanso.
Mas esta não é a principal razão pela qual ele quer ir a Roma. Verso 24 ele diz: eu espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para a Espanha. Paulo quer conhecer a igreja de Roma, seu desejo é sincero. Ele também deseja descansar, é necessário. Mas acima de tudo, ele quer passar por Roma para fazer uma parceria missionária para o campo desconhecido da Espanha. Eu quero estar entre vocês a fim de que vocês se tornem meus cooperadores na obra do Senhor. E ele está falando de dinheiro, irmãos. Sim, talvez ele esteja pensando também em alguém que pudesse acompanhá-lo na viagem. Mas acima de tudo ele está dizendo: eu preciso que vocês sejam meus parceiros nos recursos financeiros a fim de que o Evangelho entre na Espanha. Depois de Roma, Paulo diz: eu quero ir a Jerusalém. Ou primeiro eu preciso ir a Jerusalém. Por quê? Porque eu estou pronto, diz Paulo, porque ele está pronto de partida para Jerusalém. Duas razões. Porque a igreja dos estrangeiros, a igreja da Macedônia, a igreja da Acaia, ou seja, as igrejas de Corinto, Filipos, Tessalônica, igrejas fundadas, plantadas por Paulo, estão levantando uma grande oferta para a igreja de Jerusalém que está sofrendo. Paulo diz: eu preciso ir a Jerusalém porque eu estou carregando uma oferta das igrejas estrangeiras. Eu quero ir a Jerusalém porque eles, os estrangeiros, livremente querem ofertar na vida dos cristãos judeus. E só depois disso, Paulo diz: eu seguirei com a minha santa ambição na vida. Pregar o Evangelho aos povos não alcançados, às pessoas que moram na região da Espanha. Paulo então quer fazer... Obrigado, meu irmão. Está quente hoje, né? 3 viagens: Roma, Paris e Orlando, na Flórida. Bom também seria, né? Mas não. Paulo quer ir a Roma, Paulo quer ir a Jerusalém, e Paulo anseia, acima de tudo, chegar à Espanha. Para onde você quer viajar este ano, meu irmão? Qual seria a viagem dos seus sonhos? E o quanto você está disposto a investir na sua viagem? Olhando para os 2 destinos de Paulo, os 2 primeiros, quero tentar fazer algumas aplicações. Primeiro, porque Paulo quer ir a Roma? Porque Paulo precisa de cooperadores na missão de pregar o Evangelho. Somos cooperadores da missão de Deus na terra. Você se enxerga como alguém que coopera com a proclamação do Evangelho entre as nações? Não é errado desejar viajar com a família. Eu também desejo. Espero que este ano faça alguma viagem. Não é errado desejar um carro, uma casa, um apartamento novo. Não. É bom que tenhamos tudo isso. Todas as coisas são boas dádivas de Deus. Mas o quanto estamos dispostos a gastar as mesmas quantias, ou talvez até mais, com as viagens missionárias, com os campos distantes? Quanto o seu coração deseja por ter a oportunidade de ofertar uma casa na vida de um missionário, um carro na vida de um missionário? Será que você é um cooperador financeiro da propagação do Evangelho? Ou será que você quer tudo para você e para sua casa?
Nem todos devem ir aos confins da terra. O médico, por exemplo, deve servir o Senhor no hospital, ilustrando o Evangelho e pregando o Evangelho. O engenheiro cristão deve pregar o Evangelho nos canteiros de obras. Os professores cristãos devem usar o ambiente de trabalho para ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, eu estou dizendo que nós devemos fazer do nosso trabalho um campo missionário para a glória de Deus. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Ao mesmo tempo, uma das razões pelas quais Deus nos deu dons, talentos e oportunidades na vida foi para que, através do nosso trabalho, pudéssemos sustentar e promover a propagação do Evangelho de Jesus Cristo nos cantos mais longes deste mundo. Não desfrute dos frutos do seu trabalho apenas com a sua casa, com o seu gosto, com o seu hobby. Faça do seu trabalho, do dom e talento que Deus deu a você, uma ponte para o reino de Deus. Porque Paulo deseja ir a Jerusalém, porque ele quer repartir uma oferta que é sinal de comunhão e que é sinal de dívida. Os gentios, os estrangeiros, estão ofertando para materializar seu amor. Não é possível apenas orar por aqueles que precisam. E aqui Paulo está falando especialmente dos cristãos que precisam. Ele não está falando de todos os pobres, qualquer pobre em qualquer lugar. Ele está falando das igrejas pobres. Igrejas mais abastadas materializam seu amor quando enviam recursos para cuidar delas. E também ele nos diz que esta oferta é sinal de dívida. Os estrangeiros devem ofertar na vida dos judeus porque estão em dívida com eles. Pois foi deles que saiu o Evangelho. Foi a igreja de Jerusalém que espalhou o Evangelho. Se os estrangeiros alcançaram ou foram alcançados pelo Evangelho, por que não podem abençoá-los materialmente? No capítulo 1, Paulo diz que nós somos devedores de todos aqueles que nos cercam. Do Evangelho de Jesus Cristo. E agora ele diz que somos devedores das igrejas mais carentes, que precisam dos nossos recursos. Já se viu assim? Um devedor. Se você recebeu o Evangelho, este Evangelho não é seu. A Bíblia o chama de Evangelho de Deus. Ele deve alcançar o seu coração e passar através de você para alcançar os outros. Você deve o Evangelho aos que cercam você, mas você também deve o compromisso com aqueles que estão nos rincões do nosso país e nos lugares mais distantes deste planeta, proclamando o Evangelho que salva o homem pecador. Que sejamos cooperadores de Jesus Cristo em sua grande missão. Que esta igreja seja generosa, que esta igreja tenha compromisso. Tenha este compromisso ao longo deste ano. Compromisso com as suas contribuições na igreja local. Nós precisamos manter muito mais do que este prédio. Manter e sustentar obreiros. Um dos meus sonhos enquanto seminarista era ser pastor de uma igreja que vivia mais para fora do que para dentro. E que gastava mais com pessoas do que com prédios. E glória a Deus por isso. Arrecadamos muito pouco, irmãos, 20 mil por mês. Para uma igreja deste tamanho, às vezes eu me pergunto se de fato estamos arrecadando tudo o que deveríamos arrecadar. Mas eu me dou por satisfeito por ver que mais da metade deste valor é investido em obreiros que estão proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Seja fiel, meu irmão.
Seja fiel no que você recebe de Deus e deixe diante de Deus para a propagação do Evangelho a partir desta igreja. Você é membro desta igreja e você tem um compromisso e um dever com esta igreja, de suportá-la e de apoiar os seus projetos missionários. Então que o Senhor nos dê esta graça, que sejamos fiéis ao longo de 2015 e muito generosos no dar, porque recebemos muito do Senhor Jesus Cristo. Última resposta que o apóstolo Paulo nos oferece é que, a fim de tornar o nome de Cristo conhecido e desejado, nós precisamos de uma santa oração. Você já pediu oração a alguém? Já chegou assim para alguém e disse: meu irmão, eu estou precisando de oração, ore por mim. Já fez isso? Nem todo mundo consegue, né? Porque pedir oração significa estar em necessidade ou ser incapaz de resolver as coisas que estão à nossa volta. E nem todo mundo gosta de estar nessa posição. Paulo é um dos maiores personagens da história do cristianismo. É alguém que escreveu parte da Bíblia que você carrega nas mãos. É alguém que teve revelações que talvez eu e você jamais tenhamos. É simplesmente o maior missionário e plantador de igrejas que a igreja já viu. E, no entanto, aqui neste texto, ele pede oração. Ele não apenas pede oração, ele grita por ela, ele clama aos irmãos de Roma. No verso de número 30, ele diz: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e por amor do Espírito Santo, ou pelo amor do Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Pelo amor do que nos é mais precioso, Jesus Cristo, e pelo poder do Espírito Santo nos nossos corações, se unam a mim em minha luta. O campo missionário é uma luta, irmãos. Ser um pregador do Evangelho é uma guerra. Estamos constantemente em lutas espirituais, das quais muitas vezes nem nos damos conta. Potestades invisíveis viajam por este mundo tramando mal contra os pregadores do Evangelho. Perseguição de fora da igreja e muitas vezes de dentro da igreja surgem. E o apóstolo Paulo está aqui dizendo: o Evangelho é uma luta, o campo missionário é difícil, por favor, se unam a mim em oração. Eu preciso das vossas orações. Quais são os pedidos de Paulo? Primeiro deles, orem por minha segurança. Ele diz aos irmãos no verso 31, orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia. Estas pessoas vão matar Paulo. E Paulo sabe disso. Por onde vai, Deus levanta pessoas que dizem a Paulo, você será preso em Jerusalém. E Paulo diz em Atos capítulo 20, eu estou pronto a ser preso e até morrer por Cristo, mas preciso cumprir minha missão. E ele pede à igreja de Roma, orem por mim. Os judeus incrédulos me perseguem, porque eu um dia fui um dos melhores judeus, e agora sou um cristão que leva judeus e estrangeiros aos pés da cruz. Eles me odeiam. Orem por minha segurança. Segundo pedido de oração de Paulo, orem para que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. Sabe o que é isso, irmãos? Orem para que a igreja de Jerusalém não rejeite a igreja estrangeira. Orem para que a barreira que separa cristãos estrangeiros e cristãos judeus caia por terra. Ore para que os judeus não recebam esta oferta olhando de lado. Orem para que eles se alegrem com o que eu estou trazendo do exterior para eles. E por fim, Paulo diz, orem para que eu chegue até vocês.
mas que isto seja segundo a vontade de Deus. Orem, de forma que pela vontade de Deus eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério. É interessante que este homem que viu o Cristo ressurreto, que é um apóstolo do Senhor, que escreveu a Bíblia, se submete à vontade de Deus. Ele não determina, ele não ordena, ele não diz eu sou o cara. Irmãos, eu quero estar com vocês. No capítulo 1 ele disse, eu quero muito estar com vocês, mas pela vontade de Deus, as portas ainda não se abriram aqui. Outra vez ele diz, orem para que eu chegue. Mas façam isso segundo a vontade de Deus. Isso é humildade. E o reconhecimento de que nem sempre acertamos nas nossas orações. E por fim, o apóstolo que pede oração termina orando pelos seus irmãos. Ele diz, o Deus da paz seja com todos vocês, judeus e estrangeiros. Que o Deus da paz una os dois grupos. Que o Deus da paz quebre a barreira entre os dois grupos. O apóstolo que pede oração termina com oração porque ele sabe que todo cristão é carente de oração. Você é? Você precisa de oração? Ou não? Poucos nos nossos dias acreditam no poder sobrenatural de Deus agindo nesta vida terrena. Muitos vão nos dizer, não, seu sucesso depende do seu esforço, meu irmão. Seu sucesso depende da sua dedicação. Há, por exemplo, uma expressão que já ficou conhecida de todos na terapia chamada autoajuda. E a ideia é, você se ajuda. Você se resolve. Você se encontra, se conhece e se resolve. Você não precisa de ajuda extra, fora. Sabemos o que devemos fazer, mas muitas vezes não conseguimos. Por isso precisamos de uma ajuda que não seja nossa. Que não seja autoajuda, mas como disse o pastor Hernandes Dias Lopes, de uma ajuda que vem do alto. Não sei quais são os desafios que estão diante de você, que esperam você ao longo de 2015. Quem sabe um novo emprego, uma nova cidade, uma nova casa, uma nova situação, um problema familiar, uma crise financeira, uma doença. Eu não sei o que está diante de você, eu sei o que esteve diante de Paulo. Perseguição dos incrédulos, rejeição da igreja e muito perigo nas viagens missionárias. O que ele faz? Humildemente ele diz, eu preciso de oração. Quer um conselho cristão? Procure um grupo pequeno, mais perto da sua casa. Se junte aos irmãos da sua igreja e reparta com eles os seus pedidos de oração. Há uma bênção de Deus que só é desfrutada na vida comunitária. E nem sempre podemos fazer isso agora, no domingo à noite. Quer um conselho? Precisa de oração? Venha às quartas-feiras. Dobre os seus joelhos conosco e reparta suas orações, seus pedidos conosco. Reconheça que você precisa da ajuda dos céus para enfrentar os desafios. E não se esqueça de um detalhe. Não deixe de orar pelos obreiros que estão aqui na igreja, pelos obreiros que estão plantando igrejas, pelos obreiros que estão distante de sua terra natal. Sabe por quê, irmãos? Não somos super-homens, super-mulheres. Somos muito pecadores e carentes da graça de Deus. Podemos ter habilidade, dons, recursos, tudo. Se o Espírito Santo de Deus não agir através de nós, nada poderemos fazer.
Um outro ensinamento do texto sobre oração é acerca da vontade de Deus. Não há essa história de eu determino e Deus faz. Sua oração deve sempre terminar assim, segundo a tua vontade. Alguém me disse certa vez, você não tem fé não. Eu disse, por quê? Toda vez que você vai orar, você, segundo a tua vontade, você não acredita que Deus pode fazer? Eu acredito. Mas eu não posso exigir. Eu não posso empurrar a destra dele. Humildemente, o que eu faço é o que Paulo está fazendo. Eu quero ir a Roma. Mas só chegarei até vocês se for a vontade de Deus. Talvez algumas orações suas não sejam respondidas imediatamente em 2015. Quem sabe algumas serão, outras não. E em vez de reclamar, nós devemos louvar a Deus, porque nem sempre sabemos o que pedir e como pedir, irmãos. Às vezes olhamos para os nossos pedidos e sonhos e imaginamos eles são os melhores. E aí Jesus nos diz em Lucas capítulo 11 que muitos dos nossos pedidos que parecem ovo, parecem pão, são cobra e escorpião. O que é isso? Às vezes os seus melhores sonhos e desejos se transformarão na maior armadilha contra você. Quando Deus não nos dá o que queremos, Ele está nos protegendo e nos preparando para algo melhor. Todas as orações de Paulo feitas aqui foram respondidas sim e não. Sim, foram respondidas, mas não do seu jeito. Sua oferta foi recebida em Jerusalém, sim, com toda a aceitação do mundo, não. Ele foi protegido dos incrédulos, sim, até o tempo que Deus quis. Quando Deus permitiu, ele foi preso. Ele chegou a Roma, não para desfrutar de um tempo de refrigério entre os irmãos, ele chegou como prisioneiro e para ser julgado. Porque Deus nem sempre responde como queremos. Mas o melhor da oração, como eu disse semana passada, não são as respostas. É a oração. É a oportunidade que ela nos dá de ficar bem pertinho do nosso Pai. As circunstâncias podem não ser as que você deseja. As dificuldades do ministério nem sempre são agradáveis para mim. Mas uma coisa eu sei, o Deus que me chamou jamais me abandonará. É como disse Evagrio, citei semana passada, monge cristão do 4º século. Não aflija o seu coração quando Deus não lhe responder e der o que quer. Espere, Deus tem algo melhor para você. E ele conclui, o que seria melhor do que desfrutar da comunhão e da presença do Pai? Melhor do que receber tudo o que pedimos em oração, que às vezes se transformarão em escorpião e em cobra, é sentir a presença de Jesus ao nosso lado em todo o tempo. Qual seria, irmãos, o nosso melhor presente para o mundo em 2015? O embaixador libanês Charles Miller falou sobre os Estados Unidos e disse: o melhor presente desta nação para o mundo não é seu dinheiro, seu exército, não é sua tecnologia ou educação, são seus missionários, que abandonaram seu conforto e segurança para tornar o nome de Cristo conhecido e desejado entre as nações. Será que dirão o mesmo de você? Será que dirão o mesmo de mim? Ou será que se lembrarão de nós porque tivemos tantos carros, tantas casas, tanto dinheiro? Pelo que você será lembrado? E como as pessoas vão definir você, cristão, neste mundo? Talvez você me diga, mas a missão é hercúlea, grande demais.
não conseguimos. Somos fracos, impotentes, e eu também sou. Por isso que eu quero terminar lendo um texto do pastor John Piper sobre um missionário, talvez o maior missionário, ou um dos maiores missionários de todos os tempos. Um jovem que só viveu até os 29 anos, chamado David Brainerd, e que viveu apenas 4 dos 29 em missão, mas que revolucionou, não apenas os 4 anos de missão, mas milhares de vidas ao redor do mundo. O pastor John Piper diz o seguinte: foi uma vida muito curta, 29 anos, 5 meses e 19 dias, e somente 8 daqueles anos como um crente, e somente 4 como missionário. Porque a vida de David Brainerd causou o impacto que causou? Uma razão óbvia é que Jonathan Edwards tomou o seu diário e o publicou como a vida de David Brainerd. É um texto que eu sugeri no nosso boletim para sua leitura. Mas por que este livro nunca deixou de ser publicado desde o século XVIII? Porque John Wesley, fundador do metodismo, disse que cada pregador leia cuidadosamente a vida de David Brainerd. Porque está escrito acerca de Henry Martyn, missionário na Índia e na Pérsia, que examinando a vida de David Brainerd, sua alma encheu-se de uma emulação santa daquele homem extraordinário. E após profunda consideração e oração fervorosa, ele finalmente tomou a firme resolução de imitar seu exemplo. Porque William Carey, pai das missões modernas, irmãos, considerou a vida de Brainerd, escrita por Edwards, como sendo uma obra preciosa e santa. Porque Robert Morrison e Jim Elliot, da América, Robert McCain, da Escócia, Frederick Schwartz, da Alemanha, David Livingstone, da Inglaterra, Andrew Murray, da África do Sul, ao longo do século XX, contemplavam Brainerd como uma espécie de admiração respeitosa e derivavam o poder da vida dele como incontáveis outros têm feito. Gideon Hawley, outro missionário patrocinado por Jonathan Edwards no século XVIII, disse tudo ao escrever sobre seus conflitos como missionário. No campo, eu preciso muito de algo sobre-humano para me sustentar. Eu leio a Bíblia e eu leio o diário de David Brainerd. Os únicos livros que eu trouxe comigo, e deles tiro um pouco de apoio. Piper pergunta: por que esta vida tem tido uma influência tão notável? Ou talvez eu devesse colocar uma pergunta mais modesta e fácil de lidar. Por que esta vida tem tanto impacto em mim? De que forma ela tem me ajudado a ir em frente no ministério e lutar para obter santidade, o poder divino e ser frutífero na obra do Senhor? A resposta é simples, diz Piper. A resposta é que a vida de Brainerd é um testemunho vívido e poderoso de que Deus pode e usa santos fracos, doentes, desanimados, surrados, solitários e lutadores, que clamam a Ele de dia e de noite para realizar coisas surpreendentes para a sua glória. Talvez você seja um deles, um cristão fraco. Talvez você esteja surrado pelas circunstâncias da vida. Talvez muitas vezes você se encontre abatido e você diga: eu não consigo. Eu também falo o mesmo muitas vezes. Mas a única razão pela qual eu estou diante de vocês hoje é porque eu tenho esta mesma convicção. Deus usa santos fracos, pobres, surrados pela vida, para realizar grandes coisas para a glória do seu nome. Então não desanime. Não deixe de trabalhar na obra do Senhor e proclamar o seu santo evangelho. Não abra mão do seu desejo, não volte atrás da sua ambição. Viva para tornar o nome de Cristo conhecido e desejado nos corações. Amém, queridos?